Graça e paz da parte do Senhor, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Eu fico pensando na igreja, a igreja pertence a Deus. Deus é o Pai de todos, Jesus Cristo é o mediador e cabeça da igreja, e o Espírito Santo é o consolador da igreja. Nós cantamos 2 vezes esta verdade hoje, de que a igreja é conduzida pelo Deus triuno. O nosso Deus trabalha inteiramente na vida da igreja. E nós vamos ver isto na leitura que nós vamos fazer e na reflexão que vamos fazer no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Nós estamos percorrendo este livro histórico do Novo Testamento. Seu escritor é Lucas, e nós vimos desde o princípio que ele se propôs a contar as coisas que Jesus Cristo começou a fazer e, naturalmente, fazer pelo poder do Espírito Santo na vida dos apóstolos. E permaneceu aquele mandamento do Senhor, que era o de levarem a palavra para todas as partes. O Senhor Jesus disse: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Deus está cumprindo isto. E este capítulo vai justamente trabalhar uma tensão que havia na igreja de Jerusalém. Vamos começar a leitura do primeiro versículo. Atos 11, e diz assim: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: você entrou em casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão, em que observei descer um objeto, como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas, e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mate e coma. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela 2ª vez, a voz do céu falou: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes, e de novo, tudo foi recolhido para o céu. E eis que na mesma hora pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Irmãos, ninguém é dono da verdade absoluta, a não ser Deus. E nós nos debatimos, a humanidade se debate em volta das ideias.
os diversos movimentos, os diversos pensamentos, as diversas políticas, as diversas ideologias que a humanidade desenvolve, são, abaixo do céu, meramente opiniões de homens. E quando nós afirmamos que entre nós, tudo quanto nós vemos e transmitimos não consiste na declaração formal dos fatos, na declaração integral dos fatos, mas consiste numa interpretação dos fatos segundo a nossa cosmovisão, nós não estamos falando nada de estranho. Existe um velho ditado que diz que quem conta um conto aumenta um ponto. Eu não sei se você já brincou na sua infância ou na sua adolescência daquele tipo de correio que uma pessoa começa na roda falando uma coisa no ouvido da outra e vai indo, e vai indo, e vai indo, e quando chega na última, a última tem que dar o mesmo recado que foi o do primeiro, e a coisa está totalmente diferente. Nós ouvimos uma coisa e nós interpretamos. O pior é que muitas vezes nós radicalizamos e nós entendemos que aquilo que nós estamos falando é a pura verdade. Um dos problemas que aconteceu nessa tensão que está aqui registrada foi justamente o fato de que alguns cristãos e eventualmente alguns apóstolos tinham imaginado que Pedro se pervertera por entrar na casa de um gentil, porque ele rasgou o livro das tradições judaicas. Ele quebrou todas as regras possíveis e imagináveis que um bom judeu teria de se preservar de entrar na casa de um gentil e comer com ele. Isso era mal, isso era negativo, porque só o judeu é povo de Deus, ninguém mais, e ninguém mais tem o direito do Messias, a não ser o judeu. Quando olhamos para o texto, nós estamos vendo algumas coisas que precisam ser mostradas aqui, e eu gostaria de convidar vocês a revisitarmos este evento da evangelização de Cornélio, da conversão de Cornélio, do Pentecoste gentil, que aconteceu no capítulo 10. Nós recebemos um sermão no domingo passado, mostrando isto para todos nós. O apóstolo Pedro, logo depois da perseguição movida e da calmaria que aconteceu, resolveu sair em ministério, viajando pela costa do seu país. E ele, então, passou algum tempo de ministério, em ministério itinerante, com sinais como a cura de Enéas, que foi prodigiosa, a ressurreição de Dorcas, que foi uma coisa notável, e, finalmente, este Pentecoste gentil na Cesareia, na casa de Cornélio. E depois de algum certo tempo, não sabemos quanto tempo, ele voltou para Jerusalém. Estando em Jerusalém, já corria a novidade de que Pedro curara Enéas, ressuscitara Dorcas, já corriam as novidades de que esse homem, esse apóstolo, tinha se atrevido a entrar na casa de um gentil. Não eram todos que tinham esse problema. Na verdade, o texto nos mostra que algumas pessoas, não é? Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão, aqueles judeus que tinham nascido no judaísmo, tinham sido circuncidados quando pequeninos, aquelas pessoas
que tinham aceitado a Jesus Cristo como o Messias dos judeus, aquelas pessoas que congregavam nas casas espalhadas pela Judéia, essas pessoas ainda tinham toda a carga da sua antiga religião, sem entender que o cristianismo era uma coisa que procedia, que mantinha laços com o Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo se desligava do judaísmo formal, porque os valores já não eram mais os mesmos. A explicação que o nosso pastor acabou de dar de Hebreus nos mostra bem isto. O fato de que não era mais necessário o sacrifício no templo ou em qualquer outra parte. Não era mais necessária a circuncisão. Não era necessário mais guardar dias de festas judaicos. Não era mais necessário a igreja manter-se nas tradições dos rabinos. Não era mais necessário. Cristo havia abolido em si e no seu sacrifício vicário tudo isto. Mas os apóstolos e a igreja da Judéia tomaram conhecimento destas novas e eles talvez tenham se sentido até um pouco doloridos, porque os apóstolos eram os que se sentiam obrigados a confirmar o evangelho onde ele era plantado. Foi o caso da Samaria, quando Filipe foi para Samaria e evangelizou Samaria, Pedro e João foram para lá para confirmar apostolicamente, foram chancelar aquela obra que tinha sido feita para a glória de Jesus. Mas agora, Pedro tinha ido sozinho, talvez com mais companheiros, mas Pedro não estava ligado diretamente aos apóstolos nesse momento, e os apóstolos ficaram em Jerusalém, e ele foi sozinho, e ele foi instrumento de Deus para todas essas coisas. Então foi uma missão vencedora, uma missão abençoada, mas não resta dúvida que foi uma missão que perturbou a igreja, porque a igreja ainda se entendia como exclusiva dentre os judeus. Já tinha que haver uma certa tolerância para os inimigos milenares que eram os samaritanos. Mas agora, um gentio, isso é demais. Então este grupo da circuncisão questionaram as tradições, a quebra das tradições judaicas constantes, das explicações dos rabinos, do sistema que havia. Eram crentes que aceitaram o valor do evangelho, mas mantiveram a sua cultura, mantiveram o seu status antigo. Nós precisamos ter muito cuidado com isto, porque o evangelho do Senhor Jesus Cristo é libertador de tudo quanto nós temos, para nos dar a cosmovisão do Filho de Deus. Não é para nos dar uma cosmovisão nossa, retrógrada, permanente, mas é uma visão do Filho de Deus. Então, o verdadeiro crente é aquele que abre mão do seu próprio pensar para desejar pensar como Jesus Cristo. O apóstolo Paulo tinha isso, ele tinha tradição, ele tinha pedigree, vamos dizer assim. Mas o que aconteceu com ele? Ele disse: tudo isso eu considerei esterco para conhecer Jesus e para me conformar a Jesus. Eu não tenho dúvidas de que ele manteve muitos princípios morais do judaísmo que ele defendeu até uma certa época da sua vida. Mas estas coisas não iam de encontro à palavra de Deus, entendem? Eram coisas que o ajudavam a ser um bom crente. Quando a gente tem coisas na vida que são de boa índole,
de boa formação e que nos ajudam a ser crentes, não é pecado conservá-las. O que é pecado conservar? É pecado conservar o nosso próprio pecado, o nosso próprio vício e o nosso próprio preconceito, porque nós não sabemos efetivamente quem é que Deus está salvando, nem mesmo aqui neste auditório. Nós não somos juízes. Pois bem, depois então de Lucas narrar as experiências de Pedro e Cornélio no capítulo 2, Lucas vai dar voz a Pedro para se justificar diante deste grupo extremista. E Lucas então registra o sermão de Pedro, a explicação de Pedro agora. E nós vamos então rever o assunto do domingo passado sob outra coisa, outros patamares. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui é que no discurso de Pedro, ele está se defendendo da seguinte acusação: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Você quebrou a nossa unidade em nome de um escândalo. Então, como é que ele vai se defender? Ele começa dizendo o seguinte: Deus revelou sua vontade para mim, porque eu estava lá, esperando para almoçar, para tomar uma refeição, estava em oração, aguardando aquela comida, pedindo fervorosamente que a comida não queimasse. Não é isso não é? Eu estava lá orando e Deus começou a falar comigo muito profundamente por meio de uma visão que Ele me deu. E eu, como um bom crente matuto, um crente que ainda quer se agarrar às coisas que não pertencem ao Evangelho, mas pertencem às minhas tradições, disse assim: eu nunca comi coisa impura, o senhor vem me oferecer coisa impura? E Deus lhe diz assim: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Qual é a revelação que ele tem aqui? A revelação que ele tem aqui, e que nós precisamos ter, é que a iniciativa da pregação do Evangelho sempre foi de Deus, nunca foi da gente, nunca foi da vontade do homem pregar o Evangelho, sempre foi da vontade de Deus fazer isso. Vejam só, no próprio livro de Atos, a gente tem esses eventos aqui. O Espírito Santo desceu no Pentecostes, Deus moveu uma perseguição contra a igreja, obrigando que a igreja se espalhasse pela Judéia e Samaria. Deus deu para Pedro o poder em Jope, Deus deu poder para Pedro em Lida. Deus promoveu a conversão de muitas pessoas nessa região. Deus chamou Pedro para a pregação entre os gentios. Deus chamou Saulo. Deus chamou Ananias. Deus levantou Estevão, Deus levantou Filipe. Sempre foi da iniciativa de Deus que a evangelização fosse feita. Nunca foi um programa natural do ser humano. Até mesmo quando os discípulos poderiam correr algum risco, Jesus Cristo disse assim: olha, se vocês forem presos, não fiquem preocupados com o que vocês vão falar, porque o Espírito de Deus falará por vocês. Em outras palavras, a igreja é de Deus, foi o que eu disse bem no comecinho. E é Deus quem empurra a igreja para agir de acordo com a sua vontade. E Ele vai fazer o que for necessário para que a igreja se mova. Porque se depender da igreja em si mesma, ela se torna um clube de autoconsolo, de autoajuda, de autocompartilhamento, de autoempregamento. Ela se torna uma comunidade como qualquer outra instituição, ela se torna uma ONG. E a missão da igreja não é e nunca foi ser uma ONG.
Nunca foi ser uma comunidade de autoajuda. E meus irmãos, a visão que Deus dá para Pedro é uma visão estranha, bizarra, mas é uma visão provocativa com uma declaração que deve ampliar os nossos horizontes aqui. Porque a visão em si é pacífica, abençoadora. Para Cornélio, manda chamar Pedro, que está lá em Jope. E é uma visão consoladora, ele vai te trazer palavras de vida eterna. Mas para Pedro, meus irmãos, é desafiadora, é confrontadora, justamente pelo fato de que tem o propósito de levar Pedro a alargar a sua própria visão acerca da universalidade do Evangelho e ampliar os sentidos que ele tem da antiga aliança e que podem interferir na pregação dos evangelhos aos gentios. Pedro não é muito firme. Se vocês conhecem um pouco da história do Pedro, vão se lembrar que Paulo foi um homem que confrontou, ainda muito jovem na fé, vamos dizer assim, não é? Confrontou o grande apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro não quis se misturar com gentios. Ele teve uma crise depois dessa. Ele ainda guardava no coração isto. Só que nós temos que ficar, não é com a atitude de Pedro, nós temos que ficar com a declaração de Jesus Cristo, a declaração de Deus. Não considerem impuro aquilo que Deus purificou. Vamos traduzir isso. A mensagem do Evangelho não é para quem a gente gosta, não é para quem a gente quer. O que o Senhor Jesus Cristo disse? Repetindo as palavras do domingo passado: ide por todo mundo, pregar o Evangelho às criaturas que eu gostar. É isso? Não, não é isso. Gente que me odeia, precisa ouvir o Evangelho? Sim. Gente que é indiferente para comigo, gente que me despreza pelo fato de eu ser crente. Eu tenho que ouvir a voz de Deus e dizer: Senhor, eu não sei quem é que o Senhor vai salvar, mas uma coisa eu sei, que eu não posso considerar impuro aquele que o Senhor purificou. Então, ainda que a minha evangelização, a minha pregação, a minha fala, a minha conversa, as minhas atitudes, os meus procedimentos no cotidiano, no dia a dia, revelem que eu sou crente em Jesus Cristo e mostrem que eu já tenho um temperamento transformado pelo Senhor e procuro valores espirituais na vida, eu não sei quem Deus purificou. E por isso eu devo temer o Senhor e ficar firme nesta revelação. O Senhor tem gente aí fora e aqui dentro que ainda não tem uma conversão legítima. E nós somos os comunicadores desta revelação. Deus purificou pessoas. Vamos para o segundo ponto que eu vejo aqui. É que, a partir do instante em que Deus demonstrou toda esta visão, Deus partiu para ser incisivo em relação a Pedro. Porque Pedro podia ter aprendido a lição de que o que Deus purifica não é impuro. Concordam? Mas quando você pensa: bom, tá bom, eu aprendi mais essa, eu vou ficar aqui quietinho no meu canto, Deus diz: não, você tem que se movimentar. Enquanto eu estava tratando com você, eu tratei também com o gentio da Cesareia. Foi simultâneo. Eu tratava com os dois ao mesmo tempo. E estão chegando aí 3 homens que vieram aqui para te levar, e você vai. Eu não creio que Deus tenha falado com essa tempestade toda da minha voz. Mas Deus determinou a missão, e Deus estabeleceu as condições. Pedro repete para aquele grupo de extremistas: o Espírito de Deus, não fui eu,
o Espírito de Deus me disse que eu fosse com eles. E tem um acréscimo aí, sem hesitar. Eu gosto muito dessa expressão, sem hesitar. Porque a gente canta assim, se hesitante, se vacilante. O hesitante, o vacilante, é a pessoa que tem a mensagem dentro de si e fica assim, será que eu devo ir? Será que eu não devo? Será que eu devo falar? Será que eu não devo? Será que é a hora oportuna? Talvez não seja. O hesitante é isto. O hesitante é a pessoa que está dividida. E o Espírito Santo disse para Pedro, vá sem ficar dividido. Vá decidido, porque sou eu que estou encaminhando você. Eu já te disse que Deus purifica. Agora, vá. Eu me lembro de uma palavra do reverendo Jeremias Pereira, numa formatura do Seminário Presbiteriano do Sul, que todo mundo riu. Mas ele dizia algo mais ou menos assim, Deus é soberano, se Ele te mandar sentar, senta. Se Ele te mandar sentar, senta. Se Ele te mandar ir, vá. E há várias historinhas que Jesus Cristo contou de pessoas que disseram assim, peraí, deixa primeiro experimentar uma junta de bois que eu comprei, deixa ver um terreno que eu acabei de comprar, olha, eu estou querendo casar antes, deixa eu casar antes. E Jesus Cristo acaba dizendo, olha, Deus tem uma vontade, a igreja é de Deus, não é da vontade da igreja que a gente deve ficar preocupado, é da vontade de Deus. Então, depois dessa visão, o Espírito do Senhor diz ao apóstolo que está relutante que acolha os gentios que o procuram e vá com eles sem hesitar, e Pedro obedece, mas leva 6 testemunhas. Deixa-me cercar dos advogados. Não falo uma palavra sem o meu advogado. Por que 6 testemunhas? Era um costume da época, os egípcios tinham esse costume, um depoimento só tinha valor se fossem 7 testemunhas, 7 pessoas que testemunhassem a favor disso. Ou então os romanos tinham a mesma postura, uma lei só funcionaria se fosse algo era verdade só se confirmado por 6 ou 7 selos. Então Pedro levou 6 pessoas com ele. E a Bíblia nos mostra que Pedro chegou naquela casa. Ele tem uma didática impressionante. Vocês não ficam impressionados de ver? Só Deus na causa. Só Deus na causa. Porque, amados irmãos, ele chega aqui, no capítulo 10, e primeiro ele foi adorado por Cornélio, né, quando chegou na casa de Cornélio, e disse para Cornélio, não, levante-se porque eu também sou apenas um homem. E falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, eu posso imaginar o calorão que Pedro sentia nessa hora, porque ele estava fazendo uma coisa proibida, e ele começou o discurso dele assim, vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele. Eu não devia estar aqui. É o lugar mais ruim para eu estar, é o lugar mais inconveniente para eu estar. E ele diz, mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo, por isso, chamou Cornélio de impuro ou imundo. Já pensou se eu fosse na sua casa, assim, a seu convite, e dissesse, você sabe que eu não devia estar aqui, né? Imagina entrar na casa de uma pessoa impura, imunda. Que didática impressionante o preconceito traz para a gente. Eu me lembro de uma reunião de senhoras, que nós fomos na casa de uma senhora que
era devota de Nossa Senhora Aparecida. E a gente foi lá, a convite dela, um grupo de senhoras e o pastor. Aí eu cheguei na calçada, reuni as mulheres e disse assim: minha gente, nós vamos entrar na casa de uma mulher muito religiosa. Eu queria pedir para vocês não comentarem nada disso, mas a gente só falar de Jesus, tá bom? Entrou por aqui, saiu por aqui. Porque a gente entrou, atrás da porta, assim, abre a porta, na parede oposta tem um retrato de Nossa Senhora Aparecida. Aí uma das irmãs, com uma delicadeza petrina, disse assim: a senhora não sabe que é pecado essa idolatria? Só Deus na causa. Nós, muitas vezes, em nome da nossa doutrina, em nome da nossa interpretação das coisas, em nome das nossas tradições, nós consideramos impuro e imundo uma pessoa a quem Deus purificou, a quem Deus preparou para ser salva. É o que acontece aqui. Pedro está dizendo isto. Eu quero dizer a vocês que mesmo com toda a dificuldade que eu pessoalmente tive, o Espírito Santo me disse, vá lá sem hesitar. E ainda que Pedro tivesse dado uma de ignorante, porque ele disse assim: vocês querem o que de mim? Vocês querem o que de mim? O que eu vim fazer aqui? Como se não soubesse, é um apóstolo do Senhor, só Deus na causa. Mas a Bíblia nos mostra então que Deus estava controlando tudo. Porque o que Deus precisava não era do apóstolo Pedro, do homem pescador transformado em apóstolo, da suprema autoridade da igreja. Ele precisava de uma voz. Deus precisava apenas de uma voz. Deus precisa da nossa voz. Deus precisa do nosso comportamento. Deus precisa da nossa iniciativa de oferecer a vida para Ele, porque o resto Ele faz. O texto nos mostra, queridos irmãos, que Deus usou a pessoa de Pedro e palavras mediante as quais Cornélio e toda a sua casa foram salvos. O Senhor precisava de alguém como instrumento para falar, a fim de que a fé em Cristo começasse a operar a transformação que o Evangelho produz mediante o trabalho do Espírito. Eu queria lembrar um pouquinho as palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, quando ele disse assim: não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, citando o Antigo Testamento. E aí ele diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Pedro estava aprendendo uma coisa importante. Ele foi ali para que Cornélio ouvisse de uma pessoa que já experimentou o poder de Deus na sua vida, sobre a graça de Cristo. Se você olhar o discurso de Pedro, não dura 2 minutos, é bem pequeno. Porque fala de como no Antigo Testamento Deus foi conduzindo a história e trazendo para Jesus. E Jesus morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos e vai voltar para julgar vivos e mortos. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo morreu por você. Jesus Cristo ressuscitou
por você, Jesus Cristo voltará para julgar vivos e mortos. Essa é a mensagem. Não tem mais o que falar. Falei, não, mas eu preciso ter o conhecimento completo e memorizado da Confissão de Fé de Westminster. Não precisa. Você não precisa saber disso. Você precisa saber que Jesus Cristo é teu Senhor, teu Salvador, morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos e vai ser juiz de vivos e mortos. E você precisa confiar sua vida a Ele, só isso. Nada mais do que isso. O que eu acho interessante é que o Senhor, então, começou a trabalhar também com Pedro, porque o discurso de Pedro a esse grupo de extremistas foi dizendo que Pedro lembrou da palavra de Deus, lembrou do tempo que Jesus Cristo falou com eles, de que João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ao mesmo tempo, Pedro foi sustentado pela palavra de Deus naquele tempo. Então, é aí que você vê como Deus só precisava que Pedro abrisse a boca. É muito interessante isso, porque o próprio Pedro diz assim, quando comecei a falar, verso 15, quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Eu fui interrompido. Eles me interromperam, eles começaram a falar do mesmo modo que nós falamos naquele dia de Pentecostes. O Espírito nem deixou eu concluir meu sermão, porque não interessa ao Espírito de Deus que nós sejamos teologicamente construídos no sentido de sermos técnicos em Bíblia, sem vida nenhuma. O que o Espírito quer é conjugar as duas coisas. Nós devemos entender das Escrituras, mas ter uma experiência viva com o Senhor dos Exércitos. Os convertidos, quando abrem a Bíblia, têm uma compreensão por conta do Espírito trabalhando na vida deles como pessoas remidas, pessoas lavadas pelo sangue de Cristo. E mesmo quando uma pessoa abre a Bíblia e não é convertida ainda, a Escritura a confronta e o Espírito Santo a convence. Nós somos os instrumentos. Pedro aprendeu naquele dia que ele era um vaso. E nós precisamos aprender que nós não somos, como disse domingo passado o nosso pastor, nós não somos responsáveis pela conversão de ninguém, porque só Deus sabe quem é que são os purificados por Ele. O que a gente não pode é ser hesitante, a gente tem que abrir a boca e falar. Mas pastor, eu não sou profundo. Quem liga se o Espírito Santo for o professor? Quem liga se for o Espírito Santo que está conduzindo esse processo? Você já se aventurou a se deixar levar pelo Espírito do Senhor? Eu falei assim, como é que eu falei isso? De onde me veio isso? Como é que eu lembrei daquele versículo? Como é que eu lembrei de contar aquilo que me aconteceu há 18 anos atrás, assim do nada? Porque havia alguém monitorando você. Havia alguém guiando você, e essa pessoa é o Senhor dos Exércitos. Então eu vejo aqui que Deus agiu soberanamente, deu a eles, os gentios, o mesmo dom que tinha dado a nós. Então, quando olhamos de novo para Paulo e para Romanos, ele escreveu assim, esses vasos da pregação do Evangelho somos nós, a quem Deus também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como também diz em Oséias, chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada, e no lugar em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Sabe o que você está fazendo quando você prega o Evangelho?
Você está chamando uma pessoa ao arrependimento, você está apresentando a solução para o problema eterno dela, e você está convidando essa pessoa para entrar no reino de Deus, para se tornar filha do Senhor. Então Pedro pergunta: quem era eu, nessa hora, para resistir ao que Deus estava fazendo? Vocês estão me entendendo? Vocês vieram com toda a sua burocracia aí, com todas as suas exigências. Mas olha, Deus revelou, Deus me deu uma ordem, Deus me deu um discurso, e Deus entrou em cena e converteu a todos. Quem sou eu para mudar isso? Quem sou eu para mudar isso? E para terminar, então, diz o texto que quando eles ouviram isto, eles se acalmaram e glorificaram a Deus. Então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. No decorrer aqui dos nossos estudos, nós vamos ver que eles se acalmaram por hora. Eles criaram tanto caso que no capítulo 15 você vai ver um concílio para resolver esse tipo de problema. Porque eles diziam: espera aí, é bonito esse discurso de Pedro, eu estou mais calmo agora eu estou entendendo que foi Deus o responsável por tudo isso, eles também receberam o que nós recebemos, mas para um crente ser um crente, ele tem que se circuncidar para ser judeu. Aí. E os séculos passam e a igreja não muda. O crente vai ser salvo só se for daqui. Só se aceitar a nossa doutrina. O crente vai ser salvo só se passar pelas nossas águas. O crente vai ser salvo só se tiver as mesmas experiências carismáticas que eu tenho. Do contrário, não vai ser salvo. Mentira. É por isso que a gente tem que viver no temor de Deus, no temor à palavra de Deus, e a gente tem que procurar cumprir a palavra de Deus, olhar os nossos pais, ver como eles interpretaram as Escrituras, mas ter um cuidado muito grande de que os nossos preconceitos, as nossas opiniões, as nossas dificuldades não sejam um obstáculo para a pregação do Evangelho. Uma coisa que eu estou assistindo agora, e que me assusta muito, é que os crentes decidiram, especialmente os influencers cristãos, decidiram, em vez de pregar as Escrituras, tratar de política. E agora começou uma guerrinha: você aceita, você não aceita, você é isso, você é aquilo. Estratégia diabólica, reverendo. Porque enquanto a gente briga, enquanto a gente tem 200 mil likes para um que disse que a tal coisa é seita, nós estamos deixando de pregar o Evangelho a toda criatura. Nós estamos deixando de pregar o juízo de Deus sobre as nações. Melhor, nós estamos esquecendo de pregar a soberania de Deus sobre todas as nações. Eu já fiz esse desafio em algum lugar, não sei nem se foi aqui. Você não tem facilidade de evangelizar de porta em porta? Abra um canal no YouTube. Prega o Evangelho lá. Anuncie Jesus Cristo lá. Vão dizer assim: conversa mole. Vão dizer uma porção de insultos para você. Tem problema. Vá para o Facebook e, em vez de apresentar uma foto do seu maravilhoso churrasco, coloque lá: a graça de Jesus Cristo me salvou. Só abra a boca e deixe o Espírito Santo falar. Esse é o grande desafio que nós temos hoje.
É o grande desafio que nós precisamos aprender. Então, eu quero só recapitular isto com algumas aplicações. Primeiro, nós conhecemos a vontade de Deus. Nós sabemos que a evangelização do mundo é uma iniciativa dele, é uma ordem dele. E nós precisamos lembrar que nós não somos donos de quem vai ser salvo e quem não vai. É por isso que aquilo que nós recebemos, a visão que nós recebemos, é de que Deus purifica pessoas. Deus consegue tirar pessoas do lamaçal do pecado nas piores condições e transformar num servo dele. Como fez com Saulo, como fez com vários outros. Toda pessoa merece ouvir pelo menos uma vez a mensagem do Evangelho. A segunda coisa que eu aprendo desse texto é que o Senhor nos manda ir e pregar. Quer a gente goste, quer a gente não goste. Mas eu aprendo também que nós, igreja do Senhor, somos instrumento de Deus para o mundo conhecer o Evangelho. Gente, Jesus Cristo deu uma opção que é vergonhosa para nós. Se os pequeninos se calarem, as pedras vão clamar. Tenha santa paciência, nós somos crentes, nós somos militantes da fé cristã. Não vamos dar essa chance às pedras, não é verdade? Nós temos que comunicar que nós somos vida nova em Cristo. E temos que dizer para as pessoas isto. E por último, a gente tem que se dobrar diante de Deus e lembrar que é Deus quem doa a sua graça a quem Ele quer. Eu posso imaginar o Cornélio, a sua casa, os seus amigos, numa festa, numa alegria de coração, numa renovação espiritual tão abundante, numa coisa assim gloriosa, coisa que a gente talvez não sinta há muito tempo na vida. E Pedro e os 6 lá assim. O que é que Deus está fazendo aqui, gente? Eu não compreendo essas coisas. O que é que você quer? Que alegria que você quer ter? A de Cornélio? Quem sou eu? Quem sou eu para lutar contra isso? Eu acho que Pedro ficou muito feliz também. Mas eu queria que você estivesse lá naquela reunião como um observador e ficasse olhando os dois grupos, não é? Os judeus assim recalcitrantes, incomodados, porque agora Deus abriu para os gentios. E eu quero dizer, nós somos gentios, nós somos fruto dessa graça bendita. Foi por causa da coragem do Senhor, da força do Senhor que nós estamos aqui. Irmãos, eu espero não ter repetido o sermão do pastor. Mas que Deus nos fortaleça. Que nós aprendamos com esse discurso de Pedro o quanto nosso Deus é grandioso. Vamos temê-lo, vamos servi-lo e vamos deixar o Senhor governar as coisas. Esse é o nosso papel. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor levante sobre você o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de você e de mim. Que o Senhor levante sobre nós o seu rosto e nos dê a paz.